Agora, Luciano, falando sobre a reforma tributária, o Senado deve fazer uma espécie de sessão temática com os governadores, porque os governadores, claro, como toda a sociedade, estão interessados na reforma tributária. Sim, essa teria sido uma sugestão, inclusive, do governador aqui de Goiás, Ronaldo Caiado. A expectativa é de que a gente tenha, a partir da semana que vem, pelo menos 8 audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para avançar, para fechar o texto da reforma tributária. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, foi pessoalmente ao Senado apresentar o texto final da reforma, que foi aprovada em 2 turnos, antes mesmo do recesso parlamentar. Lá no Senado, a promessa é de votação até outubro, porque o governo quer sancionar, quer ver sancionada essa reforma tributária. Tanto deputados quanto senadores estão trabalhando para que a proposta seja fechada totalmente antes do final do ano. O que essa reforma pressupõe? Pressupõe acabar com impostos federais, estaduais e municipais, criando um imposto único. Hoje, a alíquota estimada deve ficar em torno de 25%, segundo o ministro Fernando Haddad, e essa alíquota pode ser revista gradativamente. Agora, o IPEA já alertou que pode chegar a 28% essa alíquota, o que seria bastante alto. O que se busca nessa reforma tributária? É a chamada neutralidade, que não ocorra aumento da carga tributária no final das contas para os consumidores e para as empresas. Por isso, essa discussão está sendo tão importante lá no Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad, Thiago, tem pedido também aos senadores para que eles não criem muitas excepcionalidades na reforma, porque toda vez que se coloca uma exceção, o que acaba acontecendo? Aumentando a alíquota do IVA. E nunca é demais lembrar que o período de transição de 2026 até 2033. Luciana Verdolim continua acompanhando essas articulações. Mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein falando sobre o arcabouço. Mais cedo você chegou a falar, né, que publicamente a discussão é uma e nos bastidores, assim, os parlamentares confirmam essa história de que há esse adiamento para aguardar a reforma ministerial. Tá tudo interligado, Thiago. Cada um usa as armas que tem. O Lira, de um lado, fez o arcabouço, tornou o arcabouço refém, segurou a aprovação do arcabouço, porque, veja, no final do semestre passado havia várias matérias que interessavam o governo. A reforma tributária, que interessava principalmente o Lira, o CARF, né, que é aquele voto de qualidade, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso traria imediatamente para o caixa do governo alguns bilhões de reais. Esse era o projeto de interesse do Haddad, da Fazenda, e o arcabouço fiscal, que já foi aprovado na Câmara por uma larga margem, foi para o Senado também aprovado. Como houve mudanças, voltou para a Câmara, mas precisa aprovar logo a regra fiscal, porque eles precisam também mergulhar no orçamento. Nem a lei de diretrizes orçamentárias que tinha que ter sido aprovada antes do recesso parlamentar foi ainda analisada pelos deputados. Está tudo atrasado. E o que o Lira fez? Aprovou CARF e reforma tributária antes do primeiro semestre e ficou com o arcabouço. Falou, opa, esse aqui precisa sair a reforma ministerial. Mas o Lula está enrolando, ele demora. E por que o Lula demora? Porque ele quer amenizar o apetite do Centrão. O Centrão foi com muita sede ao pote, queria ministérios vultosos, importantes, de primeira linha, saúde, desenvolvimento social. O Lula não está disposto a dar isso, ele está negociando outras pastas. Ele aceitou os nomes propostos pelo Centrão, mas não aceitou os espaços que o Centrão pleiteou. Lula quer mostrar quem manda, ele quer recuperar poder político e ele quer ter o mando do jogo, falar, olha, a bola agora está na minha quadra. Mas o Lira está dizendo, não, a bola está na nossa quadra também, porque a vocês interessa o arcabouço fiscal. Então, cada um tem muito poder, obviamente, e cada um luta com os instrumentos que tem. É uma barganha política e, olha, politicamente, até pelo ponto de vista de estratégia, é interessante de assistir. Tomando-se como base que há, então, essa queda de braços agora levantada por tanta gente, reforçada pela Amanda Klein, Beraldo, quem deve vencer? Haverá, então, uma reforma ministerial como condição para que seja votado o final já desse processo do arcabouço fiscal? Olha, sem dúvida nenhuma, hoje o Congresso exerce uma força muito grande. Lula, em contrapartida, apesar de toda a sua experiência,
ele tem deixado a coisa correr, ele tem viajado, ele está lá passeando com a Janja e tal, e tem deixado a questão política em segundo plano. E ele falou mais cedo na sua live, a gente viu aqui, com um desânimo, assim, com uma irritação, talvez essa seja a palavra, a respeito da reforma ministerial. Mas esse modelo de gestão é um modelo que foi inaugurado pelo PT. É dinheiro, é orçamento, é cargo, é ministério. E pode ser que agora os ministérios que serão cedidos aos representantes dos partidos que formam o Centrão sejam ministérios menos relevantes, não estejam à altura daquilo que estava sendo inicialmente pleiteado, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Mas a força do Congresso é muito grande, a força do presidente da Câmara é muito grande. Eu não tenho dúvidas de que essas pautas, que são demandas permanentes do Executivo em relação ao Legislativo, em algum momento será encontrado aí o caminho para que a reforma ministerial seja ampliada. Lula sabe disso. Ele sabe que vai ter que guardar cartas poderosas na manga para poder ter o que oferecer num momento de uma situação mais complicada. E por tudo que a gente está vendo, a situação complicada ela vai chegar. Quer dizer, hoje a gente tem uma situação das pessoas que estão muito endividadas, um número de empresas em recuperação judicial aumentando demais. A situação do Brasil não é boa. Não adianta só ficar dando noticiazinha aqui e ali para parecer que está tudo bem. Não está. Então Lula está guardando essas cartas para negociar mais para frente.